O CP Rural Responde conversa hoje com o técnico agrícola Éder Sintra, do Departamento de Produção Vegetal da Exalc, sobre enxertia em citros. Éder, nós recebemos no nosso canal algumas perguntas e a primeira é do senhor Eliomário. Ele pergunta se o porta-enxerto utilizado para os citros tem que ser necessariamente laranja. Olha, Eliomário, dentro da mesma espécie, né, nós usamos o mesmo porta-enxerto. Então, toda a parte cítrica, nós usamos porta-enxerto de citros. O que as pessoas às vezes confundem é o que eu coloco no porta-enxerto. Então, os mais usados, né, são o limão-cravo, da nossa região, aqui, no estado de São Paulo, é muito usado o limão-cravo, mas existem outros tipos de porta-enxerto, né? A tangerina Cleópatra, a tangerina Sunk, o citromelo swingle, o Poncirus trifoliata. Esses são alguns usados. E depende muito do tipo de solo e a região que você vai plantar também. Mas lembrando sempre que citros em cima de citros, certo? O seu Manuel pergunta quando que ele sabe que o porta-enxerto está apto para receber a borbulia. Seu Manuel, outra coisa também é o seguinte, o senhor, né, tem que formar esse porta-enxerto e geralmente ele demora de 4 a 6 meses para estar no ponto de enxertia. E qual seria o ponto de enxertia? Nós costumamos dizer que é quando ele está no diâmetro de um lápis, que chega a estar 5 a 6 milímetros mais ou menos o diâmetro. Então ele está no ponto para ser enxertado. Tá? Esse seria o tempo. Certo. E o seu Silvestre, ele pergunta se há necessidade de fazer algum tipo de adubação antes de você transplantar a muda para o campo, no período de pegamento da enxertia. Ah, tá. Não, os tratos culturais são os mesmos, né? Desde quando ele é porta-enxerto, o senhor tem que estar irrigando esse porta-enxerto, tem que estar adubando, e após a enxertia continua com os mesmos tratos, né? Essa planta, né, que não vai ser mais um pé franco, né, vai ser uma planta enxertada, ela tem que receber toda a parte de adubação, toda a parte nutricional, né, a parte de irrigação normalmente, até que ela vá para o campo. E essa técnica de borbulia, ela pode ser usada também para rosa? Sim, com certeza. Só que existe uma diferença, né? Nos citros, nós colocamos, que a gente chama de borbulia de T invertido. E em rosa, nós usamos a borbulia de placa. Então, uma ela vai ficar sobre a casca, no caso sob a casca, que é os citros, e no caso da rosa, sob a casca. Né? É um pouquinho diferente, mais na hora da colocação nela no porta-enxerto, mas pode usar sim, para roseira. A próxima pergunta é a seguinte: depois que você enxertou a borbulia, por quanto tempo você deixa o fitilho nela? Após a amarração desse fitilho plástico, nós costumamos deixar 21 dias. Mas nada impede que a partir do 7º dia você já comece a observar. Né? A partir do 7º, você já pode retirar esse fitilho. Mas por garantia, nós aqui costumamos deixar 21 dias. Éder, com relação à borbulha, ela tem alguma característica específica para ser enxertada com relação à espessura? Que tipo de característica ela tem? Tá. Nós temos que ter a consciência de que essa borbulha tem que estar madura. Ela não pode estar muito jovem e também não muito velha. Então, esse seria o ponto, né? Nós teríamos que demonstrar. Por favor. Né? Então, eu coletei aqui alguns ramos, né, para mostrar para você qual seria o ponto, né? Então aqui, ó, nós temos um ramo que, se vocês observarem, ele é muito jovem. Olha, ele é muito, vamos dizer assim, muito mole, né? Um ramo muito novinho. Não vou conseguir tirar uma gema daqui, uma borbulha para enxertar. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Você não vai coletar um ramo muito jovem desse. Esse não seria o ideal. Depois, ó, aqui nós temos um outro ramo. Queria mostrar a diferença da coloração para vocês, né? Aqui já é um ramo muito velho, um ramo muito lignificado. Então, não seria o ideal também a gente tirar uma gema daqui. O ideal seria o quê? A gente desprezar mais ou menos uns 20 centímetros aqui da ponta e começar a retirar as gemas. Nós costumamos dizer que é um ramo mediano. Essas borbulhas que são maduras, né, no ponto para a gente enxertar. A gente pode aqui também fazer uma retirada, então,
vou lá no campo, né, a gente vai desprezar mais ou menos uns 20 centímetros e também a parte de baixo. Ó. Aí a gente retira todas essas folhas, né? Olha. E aqui nós temos um ramo ideal. Lembrando, né, que quando eu falei que a gente usa o porta-enxerto no tamanho de um lápis, né, no diâmetro de um lápis, mais ou menos também o ramo borbulha, né, o ramo porta-borbulha no caso, ele está no tamanho na espessura de um lápis. Agora, quanto à retirada, né, você não pode tirar não muito profundo e também não muito raso, vamos dizer assim, apenas a pele aqui no caso, né? Então você tem que tirar um pouquinho de lenho também, o casca junto, né? Então eu vou demonstrar para vocês aqui como eu retiraria uma borbulha ou uma gema para ser enxertado. Então, posicionando o canivete na parte de baixo, a gente faz um pequeno corte e logo acima a gente vem fazendo como se fosse uma incisão e retirando essa borbulha. Ó. Então aqui dá para vocês observarem, ó, a marca que ficou, né? E aqui, então dá para você visualizar muito bem como seria a retirada de uma borbulha. Éder, para finalizar, temos a última pergunta do seu xará Éder. Ele tem um pé de jabuticaba de 5 anos. Ele queria saber como fazer a enxertia nele. 5 anos. Bom, a enxertia em jabuticabeira ela é feita por garfagem, né? Então, aqui nós não temos um material para demonstrar, para ele entender melhor. Mas geralmente é feito por garfagem, né? Ele vai retirar a parte aérea dessa planta, vai fazer uma incisão nesse ramo, abrindo esse ramo ao meio e fazendo uma cunha, um garfo da copa que ele vai coletar, né? E introduzindo naquele local que ele fez o corte, né? Mas a enxertia é por garfagem, né? Porque as jabuticabeiras, mas não sei se teria muito valor agregado à enxertia de jabuticabeira, porque geralmente uma jabuticabeira, a época de produção dela é após 10 anos de vida, né? Vamos dizer assim, da planta, né? Mesmo que você enxerte um ramo nela, aquele ramo, se ele não tiver esse período também, esse tempo todo, ele pode até tentar, né? Tem resultado a enxertia, né? Tem fixação, tem cicatrização, mas já que a pergunta dele é como enxertar, então é através de garfagem, de uma garfagem. Do Departamento de Produção Vegetal da Exalc USP, Douglas Cavalli para o CP Rural Responde.